Boa tarde, todos e todas. As patologias, as doenças, os profissionais de saúde sabem cuidar muito bem, seja usando remédios ou cirurgias. Mas existe a dor da alma, o sofrimento, onde os remédios não atuam. Então eu queria compartilhar com vocês uma experiência de 32 anos, onde nós encontramos um remédio acessível e simples para curar essas dores da alma. Eu nasci em Canindé, sou filho do sertão, como a grande maioria hoje aqui. Canindé, que é um centro de peregrinação que recebe cerca de 2 milhões de peregrinos por ano. Então, esse meu primeiro universo foi um universo mágico religioso. Eu nasci naquele contexto, ouvindo as histórias dos romeiros falando de São Francisco, e eu me empolguei e eu quis ser como São Francisco. Eu digo, eu vou cuidar também dessas pessoas. Desde pequeno que eu tinha isso, que eu queria fazer alguma coisa por elas. Mais tarde, eu entrei na faculdade de medicina. Foi meu segundo universo. Agora o universo acadêmico. Aquelas almas que eu queria salvar, eu descobri que elas tinham corpos, que esses corpos estavam esquecidos, abandonados pelas políticas públicas. E aquilo me fascinava, essa dimensão também científica. E mais ou menos no terceiro ano de medicina, e também de filosofia e teologia que eu fazia, eu vivi um conflito existencial. Eu percebi que esses dois universos aparentemente contraditórios, o mágico religioso e o científico, eles funcionavam da mesma maneira. Todos dois excluíam o diferente, o cultural. Era como se, para você ser cientista, você não podia ser caboclo sertanejo nordestino. Você tinha que renegar, até ter vergonha da sua história, porque como se, para acceder à ciência, eu tinha que sacrificar o índio, o negro, as nossas raízes culturais. E eu me perguntava, mas o que é que resta de um homem se tiram dele os seus valores? Então é o que ser doutor? É ser um outro e não ser a si próprio? E aí eu tomei uma decisão comigo mesmo, dizer, eu não vou excluir nada. Eu vou ser cientista, vou ser caboclo nordestino com muito orgulho. Agora faz 32 anos, eu voltei da Europa, eu terminei medicina, fui para a Europa, onde eu fiz o doutorado em psiquiatria, antropologia também, e sempre incluindo a cultura, etnopsiquiatria, etnopsicanálise, etnomedicina, sempre incluindo a parte da cultura. Então eu voltei com meus diplomas e fui ser professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E lá, o Centro de Direitos Humanos do Pirambu, que é uma favela que tem 258 mil habitantes, o meu irmão Ayrton, que é advogado, que fazia um trabalho lá, começou a me mandar para o Hospital das Clínicas, onde eu fazia a prática com os estudantes de medicina, casos que, além de problemática dos direitos humanos, tinham sofrimento psíquico. Enquanto era 1, 2, 3, 4, eu atendia lá, mas aumentou tanto que eu disse, vamos fazer o movimento inverso. Eu levei os 10 alunos de medicina para a comunidade para atender lá, e já fazem 32 anos que nós estamos lá. E um dia, visitando a minha mãe me disse, ai meu filho, eu tive um sonho com você. Tem um lado bom e um lado triste. Qual é o lado bom? Eu sonhei que você tornava-se uma pessoa importante, que vinha gente do mundo inteiro lhe assistir. Aí eu vi aquela multidão, eu cheguei lá, era você que estava falando. E eu fiquei orgulhosa de ver meu filho ali. Me sentei bem na frente. E o lado triste era que você não me reconhecia. Quando ela me contou esse sonho, para mim não foi um sonho, foi uma mensagem. E aí veio. Você passou 6 anos na Europa, você foi para lá porque você queria ajudar os desvalidos do Canindé. Agora você voltou, é professor da universidade. Toma a tua decisão. Ou tu vai investir na tua vida privada, ganhar teu dinheiro, ou você vai fazer um trabalho social. Para mim aquilo foi muito forte. E eu decidi ir então para o Projeto Quatro Varas, dedicar um pouco do meu trabalho lá. E o Projeto Quatro Varas, por que Quatro Varas? Quatro Varas, que é a comunidade que fica no Pirambu,
O nome vem de uma lenda de que um senhor, um velhinho, antes de morrer, ele tinha 4 filhos. Ele chamou os 4 filhos e disse: já que eu não tenho bens para deixar, bens materiais, eu vou deixar uma herança que a materialidade não destrói, que o tempo não destrói. Vão no mato e cada um traga uma vara. Cada um trouxe, ele pediu. Cada um quebre a sua, ele quebrou. Vão no mato e tragam de novo uma outra vara. Ele amarrou as 4 e disse: quebrem agora. E ninguém conseguiu quebrar. Ele disse: a mensagem que eu deixo para vocês é: enquanto vocês forem unidos como essas 4 varas, nada destruirá. Quando eu vi esse nome chegando lá, para mim, foi uma outra mensagem. O teu trabalho aqui vai ser unir, não as varas, mas unir o saber acadêmico com o saber popular, a universidade com a comunidade, a tradição com a modernidade. E aí nasceu, então, o Projeto 4 Varas. E no Projeto 4 Varas, a gente procurou articular o saber científico com o saber popular de uma maneira complementar e não concorrencial, como se tivesse um melhor do que o outro. Todo ser humano nasce incompleto. E esta falha inata, que nós chamamos de precariedade sadia, que é o que nos liga, que é o motor da construção dos vínculos interpessoais. Uma criança precisa da mãe, precisa da família. Os mais frágeis precisam que outros, de políticas sociais, que venham ajudar e reforçar. Então foi nesta perspectiva de trabalhar a precariedade sadia e não olhar muito para a patologia, para as doenças. Então nós criamos 6 programas. O primeiro foi o resgate da autoestima. O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Quando essa confiança em si é dilapidada por uma educação repressora, por violências ou traumas, o indivíduo padece da síndrome da precariedade psíquica. Ele não acredita mais nele, ele não acredita mais no outro e ele não acredita no futuro e tem então o seu processo de humanização bloqueado, e isso a nível comunitário vocês imaginam que é ainda muito mais forte. Então todas as quintas-feiras nós temos esses trabalhos corporais com dinâmica para que as pessoas passem a ser sujeito, diga sim eu posso e dizer sim e não ao inaceitável. Criamos então a OCA de saúde comunitária. Os curandeiros, que são os recursos tradicionais locais, estavam adoecidos, estigmatizados e desvalorizados. Nós curamos esses curadores e eles foram formados por um curso de extensão da Universidade Federal do Ceará em massoterapeutas. E hoje nós temos essa casa da OCA de saúde comunitária ao lado do posto de saúde. O posto de saúde cuida da patologia da doença. E os curadores, na OCA de saúde comunitária, eles acolhem esta dor da alma, dando esperança com massagem, com ervas e com tudo. Temos também um jardim de plantas medicinais. Os índios no passado usavam muitas plantas. A Universidade Federal do Ceará, através do professor Abreu Matos, criou o programa Farmácia Vivas. Eles analisaram aquelas plantas que eram usadas no passado, aquelas que foram identificadas. O princípio ativo constitui, então, essa farmácia viva, onde nós usamos chás, xaropes, lambedores para uso comunitário. Criamos também uma escolinha para as crianças vulneráveis, sobretudo aquelas vítimas de violência ou aquelas que também eram violentas. E um tratamento comunitário para o estresse pós-traumático. Com essas mortes, com balas perdidas, com violência, muita gente traumatizada. E é um tratamento que se faz só na base do exercício, não há medicação. E criamos a terapia comunitária integrativa. A terapia comunitária, nós temos 2 princípios básicos. Qualquer pessoa, independente do seu nível socioeconômico cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E é na roda da terapia comunitária que isso é partilhado, socializado este saber. Eu posso amar porque recebi muito amor, mas eu posso amar porque fui rejeitado. Ou seja, a carência gera também competência. A academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. Ela produz um conhecimento importante, científico, mas a experiência de vida também. E é nessa perspectiva que nós valorizamos este saber produzido pela experiência, onde a realidade é também uma universidade. E aí nós vamos vendo que cada um aprende com o outro. Né? A comunidade que tem problemas tem também suas soluções. E é da partilha de experiência que vai se aliviando essa dor da alma.
Os problemas mais tratados, sim, a metodologia é muito simples. A gente parte, são grupos semanais, uma vez por semana, 150, 200, 250 pessoas, onde eles apresentam as suas dores, seus sofrimentos. Existem regras bem claras: não dar conselho, não fazer interpretação nem análise, falar de si na primeira pessoa de algo que se tenha vivenciado. Então, é este quadro que dá segurança para que as pessoas falem. E um tema é escolhido, votado. Se o tema escolhido for, por exemplo, insônia, a pessoa fala, depois a gente pergunta: quem já viveu insônia, o que é que eu fiz para resolver? Aí começam emergindo as soluções. Eu tomei o chá do capim santo, ela dá a receita. Outra diz: foi cansando o meu corpo, caminhando, cantando, rindo, lendo. Aparecem várias estratégias. E a gente vai vendo que a comunidade que tem problemas, ela também tem suas soluções. Por que que nós, especialistas, devemos chegar como sabedores, como especialistas disso ou daquilo, como iluminados? Então não precisa trazer nada, né? Os temas abordados: estresse, depressão, droga, conflitos familiares. Mas não são abordados como sendo, eu diria, não é uma reflexão acadêmica onde vai se falar. A gente sempre parte da experiência de vida. Se uma pessoa diz: eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Ele fala, depois a gente pergunta: quem um dia perdeu a esperança e o que é que fez para recuperá-la? E vão emergindo pérolas. E é muito interessante a riqueza que aparece lá. Nós fizemos uma pesquisa a nível nacional, acima de 12 mil questionários em todo o Brasil. 88,5% das pessoas que vinham em busca de um psicotrópico, em busca de um remédio, tiveram resolutividade, o que mostra que não era patologia, que não era doença, era sofrimento, era dor da alma. Apenas 11,5% precisava de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, vocês imaginem que estas rodas de terapia comunitária tornam as pessoas mais autônomas, menos dependentes dos remédios, menos dependentes do especialista, menos dependentes das instituições. E quanta economia nós não faríamos se isso fosse de fato, funcionasse como era para funcionar. A terapia comunitária, embora ela tenha as suas etapas, ela é muito mais uma postura do que um método. O primeiro valor da terapia comunitária é sempre acolher com o coração, sem críticas, sem restrições, acolher a história do outro, estar aberto às diferenças, aberto aos valores tradicionais, familiares. Então, acolher, a palavra-chave é acolher. Simplicidade. Eu acho que hoje nós, especialistas, muitos profissionais, eles dizem: o doutor falou 2 quilos, eu não entendi 1 grama. Quer dizer, para mostrar que às vezes nós temos uma complexidade no falar, no se vestir. Então, o retorno à simplicidade, ela nos permite-nos abandonar, livrar-nos do poder sobre os outros para poder ser com os outros. Outra coisa, a circularidade do cuidar. Geralmente no cuidar tem sempre um especialista que sabe, que ensina e que cura o outro que não sabe. Aqui nós dizemos: não, tem que ter a circularidade. Damos e recebemos. Como diz os franceses, nós somos partie donnante e partie prenante. Eu ensino e aprendo. Onde não tem isso, o que tem é colonização. É partilhar o que se vive e não impor aos outros o que se sabe, porque aí gera verticalidade e dominação. É dar sem esperar nada em troca e receber sem se sentir em dívida. Um outro valor, valorizar as emoções, geralmente deixadas de lado por muitas abordagens. E é a emoção que nos une. Este ano, no início do ano, eu estive fazendo terapia comunitária em 8 países na Europa. E eu anotei todos. São os mesmos sofrimentos nossos aqui. Em qualquer parte do mundo, enquanto ser humano, as nossas emoções são as mesmas. Então, a terapia comunitária não é um espaço para se debater ideias, mas para partilhar experiências de vida. Ousar inovar. Às vezes a gente cria um método e quer que todo mundo siga a cartilha que a gente impõe. Não, crie, invente. Valorizar uma consciência crítica, que toda convicção é uma prisão. E essas pessoas convictas demais, elas não dialogam. Então, gerar dúvida na certeza do outro é uma coisa importante. Dúvida nas nossas certezas como perguntas que façam pensar várias respostas a uma questão, e não uma consciência ingênua
que é dar uma única resposta para uma questão. O outro é a circularidade e a horizontalidade nas relações, sair do verticalismo para ficar no mesmo nível. Não existe um saber superior ao do outro, mas um saber a compartilhar. Todos somos aprendizes. Ver o outro como um recurso, há uma tendência de ver o outro como um carente que precisa receber. O outro é uma pessoa que tem recursos que a gente precisa se apoiar. Aceitar a imprevisibilidade. Nós que viemos do mundo acadêmico, das instituições, a gente só começa uma coisa quando está tudo planejado. O tempo do trabalho comunitário é baseado na imprevisibilidade. A gente não sabe se o povo vem, se vai falar. E usar o humor com amor. Por que é importante? Porque o humor estimula o neocórtex, o terceiro cérebro, a pensar. A gente só ri quando entende. E quando o neocórtex funciona, as emoções, a tristeza cai. Então, a nossa proposta é uma mudança no olhar. Sair de um modelo que valoriza a carência para valorizar as competências. Do modelo que gera dependência para um modelo que constrói autonomia. De um modelo onde a resposta vem de fora, a resposta está nas pessoas e nas comunidades. De um modelo clientelista para um modelo cidadão. E aqui, de Carlos Antônio Vieira, a pedra é mais ou menos o seguinte. A pedra, alguém tropeça, outro, o empreendedor usando-a construiu, para a criança foi brinquedo. Davi matou Golias, Michelangelo extraiu a mais bela escultura. Em todos esses problemas, toda essa situação, o problema não esteve na pedra, esteve no homem. Então somos nós que temos que fazer alguma coisa. Em 32 anos, nós já capacitamos 37 mil terapeutas comunitários em todo o Brasil, mais de 5 milhões de pessoas cuidadas, e hoje a terapia comunitária criada por nós na Quatro Varas, que nasceu aqui, hoje está presente na Europa, em mais de 8 países, toda a América Latina e alguns países da África. E eu disse qual era o remédio para a dor da alma. Aqui está. Quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. É falar, compartilhar. Aí está o segredo, tão simples. Portanto, compartilhem o saber que vocês têm, a emoção que vocês têm, a alegria. E assim como o TED, eu acredito que compartilhar e somar. E para que isso não fique só a nível das ideias, eu queria propor a vocês e pedir que vocês se levantassem todos e que compartilhem um gesto de carinho com quem está ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, para que a gente possa sair daqui com essa família toda unida pelo afeto, pelo carinho, pela alegria, como nós temos rido hoje, como foi bom rir. Ok, então, obrigado. Até outra vez. Obrigado.